Olá, pessoal. Boa noite para todos. Vamos dar início a mais uma live deste projeto incrível do I Agora Brasil, desenvolvido, criado pela professora Isabela Oliveira. E vamos lá. Deixa eu aceitar aqui a professora Aline. E, bom, antes da gente dar início aqui, eu gostaria de pedir para que vocês enviassem, para todos os seus amigos e familiares que possam se interessar por este assunto. E cresce cada vez mais, e nós temos que sim estar ligados a isso e aprender a como aplicar nos nossos negócios, na educação principalmente. E hoje, a professora Aline já está aqui com a gente. Professora, tudo certo? Está conseguindo entrar aí? Enquanto ela vai entrando, hoje nós vamos discutir o impacto da inteligência artificial na educação. E nós temos aqui conosco a professora Aline Campos. Aline Campos, ela é doutora em informática na educação, ela é professora universitária e coordenadora de aprendizagem em sistemas de informação. Aline, eu não estou conseguindo ver você, estou te escutando, você consegue entrar? Aline? Gente, mais um minutinho, que a professora Aline tentou entrar agora, não sei se caiu, mas a gente já vai convidar ela aqui para estar entrando junto com a gente. Aline, você está aí? Aline? Só mais um minutinho. Nós temos feito, aqui dentro do I Agora Brasil, é um projeto incrível da Isabela Oliveira. Toda semana, ou a cada 15 dias, ou realmente toda semana, nós teremos essa live com professores informando, sobre a educação em cada um deles, como cada um deles tem aplicado, Vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Professora Aline, estamos aguardando para a gente dar início, Vamos falar aqui sobre esse impacto na... Agora deu certo. Agora sim. Tudo certo. Gente, então, voltando, essa é a professora Aline. Seja muito bem-vinda aqui com a gente nesse projeto incrível, de lives, para que a gente possa estar compartilhando sempre como a inteligência artificial, dentro da educação. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite e todo mundo que estiver assistindo, E vamos lá, vamos falar sobre inteligência artificial, educação, coisas boas. Vamos lá, vamos dar início então. Bom, primeiro a gente gostaria de conhecer um pouco, um pouco mais aí do seu currículo. E você construiu uma carreira sólida, entre a educação e a tecnologia. E me conta um pouquinho como que a sua formação, influenciou a sua visão sobre o uso da inteligência artificial dentro da educação. Então, a minha formação de base na graduação foi ciência da computação, então comecei pela área da tecnologia, assim, mais pura, mas desde esse momento da graduação, eu ingressei logo após o ensino médio, então bem jovem, não tinha um direcionamento ainda de que área eu gostaria de atuar, pensava em algumas, e tive uma oportunidade de participar de um projeto de iniciação científica com o professor Adriano Teixeira, na Universidade de Passo Fundo, onde eu me formei. E lá, então, um projeto para inclusão digital de professores, porque lá em 2003 era o que a gente falava, Inclusão digital era a temática, e já era muito importante a gente poder qualificar a docência, para atuar com as tecnologias, naquela época muito relacionada à internet, computadores e novas práticas, E nesse sentido eu comecei a ter contato mais com a área de educação, comecei a gostar muito dessa área
Foi realmente, assim, algo que me impactou muito. E depois disso eu continuei como voluntária, acabou o período ali de 2 anos de bolsista, de IC, depois eu fiquei como voluntária, fiz o meu TCC nessa área também, trabalhando com o desenvolvimento de uma plataforma para a criação de objetos de aprendizagem voltada para os docentes, né, para poderem criar elementos para suas aulas. Nessa oportunidade eu pude participar também de alguns projetos voltados para tanto o desenvolvimento de tecnologias quanto o trabalho em capacitar as pessoas. E aí eu vi que eu gostava dessa área também da docência. Então, fui bem incentivada por esse professor, o Adriano Teixeira, a fazer um mestrado. E aí vim para Porto Alegre, então, que é onde eu resido, para fazer um mestrado em comunicação e informação. Não escolhi a computação em si, porque eu queria justamente ampliar essa visão multidisciplinar. Então, trabalhei mais com a parte de desenvolvimento de processos informacionais, né? E dentro de uma visão também de poder explorar os processos colaborativos na web. E nesse processo eu também acabei descobrindo outras paixões, que é a parte de informação e comunicação, que eu gosto muito também. E comecei também a atuar como docente e sempre direcionando a minha carreira para uma aplicação prática das questões tecnológicas. Então, a minha área é bem aplicada. E depois fui fazer, então, o doutorado em Informática na Educação, que é um doutorado bem reconhecido no Brasil, é um dos poucos que a gente tem em Informática na Educação mesmo, interdisciplinar. E dentro disso, então, a minha trajetória toda desse tempo foi trabalhando muito em cima de dados, de como utilizar esses dados, então, a parte toda de ciência de dados, que é o que se chama hoje, mas desde a parte de gestão de dados, banco de dados, e como trabalhar em cima desses dados para gerar insumos para uma melhor prática docente. Então, sempre trabalhei muito focado em formação de professores e unir a tecnologia e a educação. Meu projeto de doutorado foi nessa área também de criar processos de personalização de aprendizagem, vou falar um pouco melhor depois. E a parte de inteligência artificial, ela permeou alguns pontos dessa minha trajetória, mas assim como a IA tem os seus momentos de altos e baixos ao longo desse tempo, né? Então, muitas vezes ela passou ali como uma possibilidade de ampliação, e agora sim, agora eu estou vendo que tem um caminho mais amplo e mais aplicável, né? Não só teórico, para a gente trabalhar. Então, e aí, enfim, trabalho como professora e pesquisadora há muitos anos, como professora há quase 15 anos. Hoje eu atuo na Escola Politécnica da PUC-RS e também trabalho com pesquisa em tecnologias educacionais. Então, é a minha trajetória resumida. Muito bom, foi maravilhoso, né? Essa busca da inteligência artificial hoje é muito importante, né? A gente precisa mesmo ensinar as pessoas, como você mesmo disse, para que as pessoas entendam como aplicar, né, no seu dia a dia, porque ela tem para todo mundo, né? Uhum. Então é muito importante. Bom, vamos para a próxima. No seu doutorado, vamos falar um pouquinho sobre ele. No seu doutorado em informática na educação, quais foram, assim, os principais desafios que você encontrou ao integrar a tecnologia nas práticas educacionais? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu iniciei o doutorado oficialmente em 2018, mas eu já vinha trabalhando, pensando na matemática, tentando encontrar algo que eu pudesse unir as coisas que eu gosto, né? Tecnologia, educação e processos colaborativos dentro de uma temática que fizesse sentido para 4 anos de exploração, né? Com um ineditismo. E desde sempre, isso foi uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo da minha trajetória, desde aquela época, lá na iniciação científica, sempre foi trazido na minha formação, nas leituras que eu tive, nas influências de outros professores que eu pude ter a honra de trabalhar, sempre muito esse viés de foco nas pessoas. Então, em toda a minha trajetória
acadêmica e profissional, sempre trabalhei em locais, em empresas e instituições que tinham esse viés de centralidade nas pessoas, mais do que na tecnologia. A tecnologia como um meio de fazer coisas que sejam produtivas e legais para as pessoas. Então, esse foi até um dos motivos de eu ter ido, né, no mestrado para uma área mais de ciências sociais e não tanto na área de tecnologia hard science, como a gente fala. Então, quando eu comecei a pensar um pouco sobre a minha trajetória como professora, eu comecei a pensar nas coisas que me inquietavam mesmo, assim, o que eu queria poder fazer e não conseguia, o que eu tentei algumas vezes e de algumas formas consegui e outras não. Então eu comecei a perceber que a nossa trajetória de professor, ela é impactada por muitos fatores e um deles é a questão da gente conhecer os alunos ali naquele momento que a gente está ministrando aulas. A minha vivência é muito mais na educação superior, então, de fato, eu não tenho a vivência, talvez, que professores de educação básica têm do ano letivo inteiro, mas converso e troco muito com professores da educação básica, e mesmo para eles que passam o ano todo com os alunos, fica muito difícil de conseguir captar exatamente e dar a atenção necessária e estimular os potenciais mais individuais daqueles alunos, né? A gente muitas vezes acaba tendo que definir algumas coisas genericamente para todos. A maior parte do nosso processo de educação brasileiro, mas também internacional, é muito baseado pela média. Então, a gente foca em que as pessoas têm que ser avaliadas ali pelaquela média e se elas têm aptidões para mais ou para menos, se elas podem avançar mais ou menos, muitas vezes isso fica em segundo plano por uma questão de que a gente também tem limites, né? Os professores também têm limites do que eles conseguem fazer. A gente dá o nosso melhor, com certeza, mas temos limites. Então, uma área que eu comecei a estudar bastante ali por 2016 foi a questão da personalização de aprendizagem. E isso veio a partir do meu interesse já de muitos anos e do meu trabalho mais técnico com dados. Então, por 2015, 2016, eu estava muito focada em estudar mineração de dados, análise de dados, e a partir disso eu comecei a fazer umas leituras que sempre direcionavam para um caminho de, olha, potencialidades que os dados podem nos trazer é justamente compreender melhor o perfil do aluno, compreender melhor os comportamentos, o que está sendo desenvolvido naquele processo de aprendizagem também, e usar os dados a favor de munir o professor de recursos e ferramentas que possam ser destinadas mais a perfis diferentes e atenção mais não necessariamente individualizada, mas num processo que tu consiga personalizar pelo menos um pouco, né? Aquele processo que ele não seja genérico naquele pela média, né? E eu sei que isso é um assunto ainda que tem muito a ser desenvolvido. Durante o doutorado todo, eu participei de eventos, li muita coisa, escrevi muita coisa, propus, de fato, um método, mas é algo que, do ponto de vista aplicado, ainda é uma realidade muito complexa, especialmente no Brasil, onde a gente muitas vezes não tem recursos básicos na educação, né, que dirá ter tecnologias e ferramentas e capacitação, né? Porque por mais que os professores sejam, por padrão, e aí eu estou falando genericamente aqui, mas eu tenho convicção de que é a maioria, né? Como toda profissão, tem bons e tem ruins, mas a maioria sempre está buscando se qualificar por conta própria. Muitas vezes não tem a possibilidade financeira de apoio financeiro para fazer isso, nem de tempo, porque professores trabalham muitas horas por dia, não só quando estão lá na sala de aula, né, que às vezes o pessoal acha. Então, isso acabou me trazendo, assim, uma ideia de, bom, vou tentar pensar mais a respeito disso, é um assunto que me interessa, é uma coisa que
Eu sinto essa inquietação pessoal, então eu realmente não vou me desapegar desse assunto durante 4 anos. Acabou que, como teve a pandemia, o meu foi estendido, né? Todas as pós-graduações foram estendidas, então eu levei mais que 4 anos até nesse projeto. E aí, então, trabalhei dentro de um processo de buscar vários dos recursos que eu já tinha acumulado ao longo dos anos de conhecimento das áreas que eu atuo e aprender mais um montão, né, sobre essa parte mais específica de personalização, que para mim era ainda uma novidade e não é algo amplamente aplicado ainda, nem mesmo fora do Brasil. Tem casos muito bons, obviamente, lá em Finlândia, em alguns lugares dos Estados Unidos. Então, é uma coisa que eu fiquei pensando assim, bom, a gente tem que ficar sempre pensando, tá, quando for o cenário ideal, a gente pensa nisso. Quando for a hora, quando a gente tiver recursos, a gente pensa nisso. Eu pensei, vou começar a estudar isso. E, claro, durante todo o processo, falei que participei de vários eventos, muitas contestações, né, do porquê esse assunto, se eu não achava que era algo muito difícil de ser adotado. Então, tudo isso, obviamente, me trouxe bastante feedback e eu criei, então, propus, né, e foi avaliado. Então, enfim, foi aprovado, está criado um método que ele se propõe como um processo gradativo de implementação e de implantação de processos de personalização. Eu não, tanto é que o título é de fato processos de personalização. Eu não me proponho a resolver o processo, o problema da personalização, porque isso está longe de ser totalmente, ainda mais na educação formal, como a gente está acostumado. Né? E processos personalizados já podem ser percebidos em algumas outras áreas, em cursos de idioma, muitas vezes, onde a aula é particular. Em algumas coisas é possível fazer isso, mas numa sala de aula com 30, 40 pessoas, ainda não é algo de fato viável amplamente. Então, o que eu propus foi um processo voltado para os professores, porque eu acredito que os docentes, quando ouvem, inclusive, a palavra personalização, pensam muito na questão de uma carga horária que vai aumentar muito, uma carga de trabalho que vai aumentar muito, e talvez um processo onde tecnologias substituam parte do seu papel. E eu tentei, então, durante todo o processo, desmistificar um pouco isso. Então, fiz algumas publicações nesse sentido. Durante o doutorado, então, como parte do meu processo de construção do método, eu fiz um curso de extensão onde participaram 29 professores do Brasil todo, voltados daí para a educação superior, que eu tinha que fazer um recorte, né? E esses 29 professores, eles participaram desse processo de debate sobre isso, trouxeram a sua visão também, para além da minha visão, porque não poderia fazer uma pesquisa que fosse só a partir da minha visão, né? Então, eu fiz essa busca por esses professores que colaboraram com esse processo, e eles, então, foram capacitados durante 3 meses. A gente fez um curso online que tinha partes mais autoinstrucionais, outras partes mais síncronas, né? E a gente foi criando em conjunto alguns entendimentos e eu fui propondo para eles algumas ferramentas, alguns recursos e vendo o feedback deles enquanto isso. E depois isso tudo serviu para eu propor o que é o resultado final até o momento, né? Que está disponível na tese, está disponível também, depois posso até deixar o link do site que conta um pouquinho desse processo. Mas ao final do doutorado ainda ficou uma inquietação da questão de que eu consegui chegar em algumas coisas que eu gostaria. A banca elogiou, gostou, foi tudo muito bom, mas eu ainda queria tentar criar recursos que fossem mais de suporte ao professor, porque eu acho que eu consegui chegar no processo de desmistificar um pouco
a partir desse método que esse é um processo progressivo, é um processo combinatório, é um processo cíclico. Não é em um mês que a gente vai conseguir implantar todo o método, não é para todos os estudantes individualmente na sua minúcia. Então, é um processo que gradativamente pode ser, sim, implantado à medida que a gente for avançando na educação e nas tecnologias e nos recursos, a gente pode ir aprofundando. Então, em resumo, é isso. O nome do método é Singular. E depois posso falar mais sobre ele, mas posso deixar também informações aí para quem quiser conhecer mais. Muito bom, muito bom. E é isso aí, a gente precisa. É muito interessante tudo que você fala, né? Porque dá para ver o propósito, né? Essa busca por estar cada vez mais tendo informações para que as pessoas tenham essas informações também, para colocar isso na prática, né? Que eu acho que é importantíssimo a gente estar fazendo isso, levar essa informação até as pessoas, como elas vão colocar na prática do dia a dia delas, né? Muito bom. Bom, vamos lá. Agora, professora. Como que a inteligência artificial ela está sendo incorporada nos currículos, né? E quais são as expectativas para os próximos anos? Hoje a gente tem formalmente alguns cursos que têm uma disciplina de inteligência artificial, então os cursos de tecnologia, ciência da computação, engenharia de software, sistemas de informação, esses cursos eles têm, né, dentro do seu currículo básico. Eu, quando fiz computação, tive também a disciplina de inteligência artificial. E, obviamente, ela vem se atualizando ao longo dos anos, porque a IA, por si só, inteligência artificial, um conceito que vem dos anos 40, 50. Às vezes o pessoal não tem essa noção, mas é um conceito muito antigo. Porque desde sempre o ser humano quis tentar compreender o cérebro, replicar os nossos processos cerebrais, os processos de lógica, de raciocínio lógico, de inteligência. E ela passou por vários momentos, e até tem um termo que a gente usa na área que é o inverno da IA. Então, teve alguns momentos em que ela foi um pouco deixada de lado, porque se chegou num processo de tentativa de implementação e aquilo não andou por algum motivo de tecnologia, de cultura, de processos comunicacionais. E agora a gente está num reaquecimento da IA novamente, né? Então, a tendência é que muitos currículos sejam revistos e esse assunto ele não fique só na qualificação e capacitação de pessoas que vão, de fato, atuar com programação, com computadores, com tecnologia. O que a gente tem visto são muitos cursos de especialização surgindo de forma mais interdisciplinar, colocando, então, posicionando o IA na saúde, IA na educação, IA nos negócios, IA no marketing, porque esse conceito e seus produtos têm aplicação em todas as áreas. Uma das coisas que provavelmente precisa ser incorporada agora, com mais urgência, nos cursos, não só de graduação, mas eu vejo, inclusive, na educação básica, dentro de processos mais transversais, então não precisa ter uma disciplina específica sobre isso, mas ser uma temática transversal que esteja permeando vários assuntos que podem surgir, que é justamente como lidar com a IA em ascensão, questões éticas, questões que envolvem o quanto isso pode ser benéfico ou talvez não tão produtivo, formas de incorporar isso no nosso trabalho de forma que a gente faça uso como um suporte e não como um substituto. Né? Então, vejo que algumas iniciativas estão sendo feitas. O IA agora é uma iniciativa justamente para esse letramento digital e sobre IA também para os professores de educação básica, mas uma necessidade muito forte a curto prazo de incorporação desse debate dentro do campo educacional.
né, em vários níveis e, claro, de acordo com o público que a gente está lidando ali. Tem coisas que vão ter que ser comunicadas de uma forma para pessoas mais jovens, né, e os próprios professores serem qualificados para lidar com isso também. Então, acho que a curto prazo é isso, e a médio e longo prazo, acredito que vai ser necessário incorporar questões práticas de como adotar, como utilizar, quais ferramentas. Cada vez mais tem ferramentas, algumas são boas, outras não. Algumas têm determinado viés, outras não. Algumas têm possibilidades, outras têm vulnerabilidades. Então, isso tudo precisa ser melhor explorado e é como aconteceu em outras grandes ascensões de tecnologias, quando os smartphones começaram a ser popularizados, toda a discussão que se teve em relação ao uso possível e proveitoso na educação e ao uso e a talvez a total inibição do uso. E essa é uma discussão que vem até hoje. Até hoje a gente vê esse debate sobre proibir ou não nas escolas, como incorporar. E tem toda uma área, por exemplo, da educação que trabalha com dispositivos móveis, com o potencial dos dispositivos móveis dentro do processo educacional. E quando a Wikipédia surgiu também, foi toda uma questão sobre mas as pessoas estão copiando o conteúdo de lá e estão colocando nos trabalhos de aula. Bom, isso já tinha desde a época que as pessoas iam na biblioteca, pegavam a enciclopédia e copiavam. Então, assim, são questões que elas não estão tão relacionadas à tecnologia em si, mas sim o que a gente faz com essa tecnologia. Claro que algumas tecnologias têm mais impacto do que outras, então eu trouxe dois exemplos aqui mais simples do que o que a gente está falando de IA hoje em dia. O potencial da IA ele é bem mais amplo do que o da Wikipédia, porque a Wikipédia era uma ferramenta. E é uma ferramenta que se consolidou e está aí, e todo mundo se adaptou. Tem todo um debate que está mais proeminente agora, a partir de 2022, na verdade, com a questão do ChatGPT, mas que é algo que pessoas, pesquisadores e pesquisadoras com conhecimento muito profundo já vem estudando há muitos anos. A professora Rosa Vicari, a professora Lúcia Girafa, muitas pessoas já vêm estudando isso e pensando nesses impactos e nessas possibilidades há muito tempo. Então, a gente também tem que se voltar, né, para o que já foi produzido e tentar trazer isso agora para essa nova realidade, porque agora essa realidade do que é possível agora é para todos nós, né? É uma coisa que nunca tinha sido possível antes. Então, é um novo momento para todo mundo. Nós estamos vivendo uma outra realidade agora da inteligência artificial, né? É o que você falou, já tem há muito tempo. Mas agora o impacto dela está sendo maior. Então é muito importante tudo isso que a gente está conversando, né? Vamos falar um pouquinho da sua pesquisa, né? A sua pesquisa, ela foca na personalização do aprendizado, né? Da aprendizagem. Conta um pouquinho para gente sobre como essas tecnologias estão sendo aplicadas na prática e quais são os resultados que você tem observado dessa aplicação na prática. Uhum. Então, eu finalizei o doutorado em 2023, início de 2023, foi a defesa ali, na verdade, finalizei em final de 2022. Coincidentemente, quando o ChatGPT começou a fazer sucesso, eu já tinha finalizado a tese, então eu sempre brinco, eu tenho certeza, posso atestar que eu escrevi minha tese sem nenhuma frase gerada pelo ChatGPT, que eu realmente não usava. Agora a gente já não sabe mais, justamente como reflexo disso, né, dessa adoção muito grande. Mas quando eu terminei, né, eu falei que eu fiquei com aquela inquietação ainda que queria algo mais prático. Dentro do meu programa de informática em educação, o que eu apresentei como um método com recursos a serem aplicáveis era o intuito. Mas pensando do ponto de vista de ter recursos mais práticos e aplicados, eu ainda fiquei com aquela inquietação. Então, o que eu venho estudando agora desde o início do ano, desse ano especificamente, é justamente a incorporação de IA generativa, que é essa
essa nova onda da IA, né, que tem uma camada, podemos dizer, de criatividade, que produz algo e não só apresenta dados do que já estava posto, né? O meu intuito agora é explorar esses recursos de IA generativa para personalização, seguindo no que eu já explorei, né? Seguindo dentro desse método que eu propus e alavancando ele com esses recursos de IA. O que eu tenho percebido, assim, do que causa dentro da educação especificamente, né? Poderia falar de várias áreas, vou focar aqui na nossa área de educação. Os alunos já estão amplamente utilizando tudo o que eles conseguem em termos de acesso a essas plataformas. Fala-se genericamente do ChatGPT, porque ele é o mais famoso e acessível, mas a gente tem uma centena de recursos que foram baseados no GPT-4, ou 3, 4, agora 4.0, 4.0, que é a versão mais nova, e está vindo outras versões, que é da OpenAI, que é uma empresa que, de fato, conseguiu sair na frente em relação a coisas que já vinham sendo estudadas há muito tempo. Então, comercialmente, eles foram os que chamaram mais atenção com o que eles produziram, mas a gente tem soluções de IA de várias outras empresas, da própria Google, da Microsoft, algumas que são mais em paralelo, né? Então, não são big techs, mas estão ali propondo algumas coisas, e até algumas iniciativas brasileiras também, trabalhando com o que a gente chama de Large Language Models, que são esses modelos de linguagem ampla, de grande linguagem, que é trabalhar com essa quantidade de dados enorme que foi produzida ao longo dessas últimas décadas, para produzir algumas coisas do ponto de vista de usar o que tem, mas incorporar e agrupar coisas que antes a gente não conseguia fazer de uma forma tão aberta. Então, os estudantes têm usado para fazer perguntas. Eu já tive casos então eu atuo na graduação na área de computação. Então, em vários cursos da área de computação, né, com algumas especificidades. E eu trabalho nas disciplinas que são de banco de dados e algoritmos e programação, estrutura de dados. Então, disciplinas bem técnicas. Já recebi comentários de um aluno que chegou para mim e disse assim: professora, eu vou perguntar para ti, porque eu perguntei ali para o ChatGPT, eu não entendi a resposta dele. E aí eu fiquei me questionando, tá, ok, ele perguntou primeiro pro ChatGPT, daí ele não entendeu a resposta do ChatGPT, daí ele veio conversar comigo. Bom sinal, né, que eu ainda sou útil, mas me chamou muita atenção esses comportamentos. E a gente ouve os colegas falando também sobre a gente passar uma atividade ali, uma dinâmica, e eles já abrirem o ChatGPT ali para perguntar, às vezes é num ponto de vista de buscar alguma inspiração, às vezes é para dar resposta direta, o que a gente tenta conscientizar que não é a melhor alternativa, obviamente. Na educação básica, eu sei que o pessoal também já está usando essa geração, a geração Z e Alpha, que são as mais novas, elas já vêm com mais habilidades de interação com as plataformas e com as tecnologias do que a nós da geração dos millennials e afins. Então, o que eu tenho visto é um certo receio e resistência por parte dos professores, na maior parte dos casos, e um uso assim um pouco sem muita reflexão por parte dos alunos. Então, no semestre passado eu já tive algumas situações em que, em geral, os projetos que eu peço, eles são práticos, são desenvolvimento, mas volta e meia eu peço algum tipo de relato explicando o que eles fizeram, alguma coisa também, porque eles têm que saber escrever, né? O pessoal da computação sabe como é que muitas vezes não gosta tanto de escrever, é uma coisa bem característica, assim. Então tem que aprender a relatar o que foi feito, né, adequadamente e tal. Uma coisa é tu passar o texto assim no ChatGPT e pedir para ele corrigir algum erro
ortografia, de coesão, melhorar uma explicação, isso não tem problema nenhum. Eu acho que é um aprendizado, inclusive. Claro que o ideal é que você leia depois, né, o que ele sugeriu. Agora, pedir para ele escrever, hoje em dia já é muito fácil de reconhecer quando o texto é feito por geradores desse tipo ou quando ele é feito por um ser humano. Já existe forma da gente detectar algumas características. E eu vejo professores que já estão um pouco mais ligados nisso, porque usam também, porque a gente tem que usar essas coisas também. Usar tanto para a nossa produtividade, que é o que eu quero tentar fazer cada vez mais na minha pesquisa. Minha pesquisa, o foco é usar recursos de IA para ampliar a produtividade do professor, que já tem uma carga horária muito grande de trabalho, uma carga de trabalho muito grande. Então, para ajudar nesses processos e manter a sua posição de orientador do processo como um todo, né? Então, usar a seu favor. E também incorporar formas de aplicar com os alunos para conscientizar eles de como adotar essas ferramentas de forma mais crítica e reflexiva, sabe? Não uma coisa assim, eu aceito a primeira resposta, ou a primeira coisa que eu vou fazer é procurar pedir para o ChatGPT ao invés de reler, ou conversar, ou trocar uma ideia, ou fazer uma pergunta. Então, é nesse viés que eu quero tentar produzir, né? E o que eu tenho visto é isso, assim, eu estou prestes a iniciar, se tudo correr bem, uma pesquisa onde eu vou trabalhar mais com professores e essa visão dos professores a respeito da IA generativa, mais especificamente, como que eles entendem, se é um processo mais pessimista ou otimista em relação ao que vem. Mas o que eu vejo, o que eu ouço são muitas pessoas, algumas pessoas dizendo que isso vai passar logo, que é só mais uma onda, o que eu discordo, eu acho que não é. O que a gente chama de hype em geral, popularmente, não é muito natural na tecnologia, só a gente tem a questão do metaverso, que foi, de fato, algo que em 1 ano e pouco, quase 2 anos, teve muito em alta e hoje já estabilizou. Mas é que tem um ciclo, essas questões da área de tecnologia. De fato, elas entram num ciclo onde elas chegam num ponto onde elas estão totalmente superestimadas e depois elas começam a estabilizar à medida que a gente vai aplicando e vendo aonde é factível, aonde não é factível, aonde se aplica e tende a estabilizar de fato. Mas eu não creio que vai ser algo que vai passar sem deixar nenhuma interferência e nenhuma aplicação concreta a ser continuada. Alguns outros professores já veem isso como algo que pode ser melhor explorado, mas que eles não estão muito afim agora, não é o momento ainda, vamos ver o que vai acontecer. Estão esperando talvez também por alguma regulamentação, porque existe esse debate também, né, sobre algumas regulações em âmbitos diferentes a serem trabalhados. E também alguns que já estão mais empolgados, que já estão experimentando, já estão usando. As pessoas que já, os professores especificamente, que já estão fazendo uso, já conseguem perceber quando um aluno usou de forma muito profunda para fazer alguma atividade. Um exemplo básico que a gente pode ver já de fato quando tu acompanhou um primeiro projeto ali, que o aluno escreveu alguma coisa e tu viu a forma como ele escreve, o vocabulário, as possibilidades. E de repente tu recebe um outro trabalho onde tem ali um vocabulário completamente diferente, muito adjetivado, insights valiosos, resultados significativos, tudo muito adjetivado, é uma forma que o ChatGPT está acostumado a prover os dados. Assim. Qualquer pergunta que você fizer para ele tem uma certa rotina. Então, ele costuma trabalhar com uma lógica de colocar muitos tópicos,
ser um pouco prolixo, de repetir muitas coisas, colocar um início onde ele resume o que você perguntou e um final onde ele resume o que ele apresentou. Então, se a gente conseguir incorporar essas tecnologias que são capazes, muitas vezes, de sumarizar conteúdos que a gente poderia, talvez, levar muito tempo para encontrar, agregar dados que estão em ambientes diferentes e nos trazer uma visão geral, se a gente conseguir desenvolver esse processo crítico, tanto os professores, né, quanto os alunos, eu acho que tem uma perspectiva maravilhosa de ser aplicada. Mas esse processo, da forma como está agora, não é o ideal ainda, está longe de ser o ideal. Então, tem muita coisa a ser vista ainda para melhorar. Acho que o que você falou é importante. Então, é muito importante que os alunos, que os professores entendam sobre a educação, a inteligência artificial, para analisar como que os alunos estão se comportando com ela. Então, é extremamente importante o professor estar ligado nessa tecnologia. Porque, assim, é o que você falou, as pessoas estão usando demais e os alunos devem estar usando muito, né? Sim. Então, Sim. interessante o professor saber. É a maior demanda. É a gente saber como funciona para conseguir detectar e talvez alertar e tentar fazer o nosso papel ali interdisciplinar também, né? Que alguns professores até acham assim, mas isso não faz parte do meu conteúdo, falar sobre isso, mas faz parte da educação. Quem trabalha com educação não está trabalhando só com conteúdo, né? Sim. Educação é educação. É desenvolvimento de competências gerais. Sim. Socioemocionais, éticas, e então tudo está dentro do mesmo escopo. Não é porque não é do teu conteúdo que você não deve abordar isso e tentar trazer. Bom, então como você vê o papel da inteligência artificial na criação de estratégia? Da estratégia para que a gente tenha um ensino mais eficaz na educação? Eu acho que esse é um dos pontos onde a IA pode vir ajudar bastante. Hoje a gente tem uma questão assim que existem algumas definições de percursos pedagógicos que devem ser aplicados tanto para a educação básica quanto para o ensino superior, mas os professores buscam a forma de aplicar isso dentro do que eles acreditam, do que eles entendem, do que eles têm de formação, né? Então, até falando sobre personalização, né? Uma das coisas que surgia muito e que eu acho que tem relação direta também com a IA, que é uma coisa que surge também ao falar de IA, é a questão de que, mas nós temos currículos a serem seguidos, nós temos métodos que devem ser aplicados de acordo com a instituição que a gente está, então não tem como usar personalização, porque como é que eu vou personalizar se tem que ser o currículo fechado para todo mundo? Como é que eu vou usar a inteligência artificial se a minha instituição talvez não tenha uma política sobre isso, né? Então, eu acho que na questão da estratégia, que diz respeito justamente a como o docente vai poder trabalhar aquilo que está engessado, entre aspas, tá? Num currículo, não é porque algo está no currículo que eu preciso trabalhar ele de uma forma engessada. Eu tenho um escopo de conteúdos que tem que ser ministrados, que fazem parte do currículo, isso é importante também para não virar uma coisa muito genérica, mas eu posso aplicar estratégias diversas. E eu acho que a IA ajuda muito em vários desses sentidos. Uma das coisas que eu vejo é o potencial de análise de dados que ele tem, que nos ajuda a chegar mais rápido na sumarização de algumas coisas. Vou dar um exemplo. Faço um questionário com os alunos e pergunto algumas coisas ali a respeito de qual a motivação deles para fazer a formação deles. É uma coisa até que eu costumo fazer. Claro, tem a LGPD hoje em dia e a gente tem que cuidar isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem que cuidar, né? Cada vez que a gente coleta qualquer tipo de dados em qualquer tipo de
formato, né, online principalmente, a gente precisa ter comprometimento com esses dados. Então, toda vez que eu faço algum tipo de coleta com os alunos, eu coloco lá toda a dimensão para eles terem certeza de que os dados vão ser reservados, vão ser usados só para isso. Então, o disclaimer lá da LGPD. Mas eu costumo fazer isso, por exemplo, no início do semestre. Às vezes eu tenho turmas grandes, assim, de 50 e poucas pessoas, né? E eu dou aula no segundo semestre, segundo e terceiro semestre. Agora quarto também. Então, quando eles chegam em mim ali no segundo semestre, eu não conheço nenhum deles. Eles já estão matriculados, não é o primeiro semestre para eu fazer uma dinâmica e pedir para todo mundo se apresentar. Eles já têm os grupinhos formados, eles já se conhecem, eles não vão querer fazer toda uma apresentação para mim especificamente, mas eu quero conhecer eles. Eu não quero passar um semestre todo lidando com as pessoas como se elas fossem matrículas ali, né? Eu quero tentar entender. Então, uma das coisas que até foi uma das coisas que eu fiz dentro do meu doutorado, incorporar algumas perguntas que são mais básicas, que são de faixa etária, para saber ali comunicação, visão, exemplos que eu posso dar, porque eu tenho 40 anos agora, fiz esse ano 40 anos. Então, os meus exemplos de cultura pop e tudo mais são exemplos de millennials. Eles já são, os meus alunos em geral são de outra geração que às vezes eu faço uma referência e fico assim, esperando alguma reação e não vem. Então, até para saber, né, essa comunicação, me atualizar também, questões sobre a motivação deles para fazer uma graduação, se eles estão lá porque eles estão fazendo, por exemplo, uma segunda graduação, ou porque eles gostam dessa área, ou porque eles acham que essa área dá dinheiro, ou porque... Então, quais são as motivações? E aí eu uso algumas ferramentas que são já validadas. Então, esse questionário das motivações para a formação é um questionário de uma outra tese, de uma outra pessoa que foi validada. Então, eu costumo usar esses recursos. E uma coisa que a IA generativa pode ajudar ao invés de eu ter que sentar, tabular esses dados, enfim, eu faço por uma ferramenta ali que já me dá os dados tabulados, mas se eu tiver que analisar um por um, gerar gráfico, né, eu peço para fazer uma sumarização desses dados e ele vai me dizer, ó, X% aqui, a predominância da sua classe, da sua turma é 16 não sei tanto, 18 a 25 anos, a maioria está fazendo por conta disso. Foi achado aqui alguns grupos que se coadunam em termos de interesses, então daí ele já pode me dar ali quais são os grupos que estão ali pelo mesmo interesse. Eu posso pensar em coisas do tipo, bom, então de repente, se esses aqui eles estão vendo mais por um interesse mais assim de pensando no futuro, vou trazer alguns exemplos, algumas coisas que já mexam lá com lá daqui uns 5 anos, quando vocês estiverem formados, tarará, trazer assim nessa estratégia pedagógica algumas coisas que são insights que a IA pode me ajudar a chegar. Não é tirar o meu papel. Para além dos meus insights, é como se eu tivesse uma troca, como se eu tivesse alguém que vai produzir aquilo mais rápido e vai fazer eu ganhar certo tempo, porque por mais que eu consiga botar lá no Excel da vida ou no Google Docs, Google Drive, e fazer os gráficos e analisar por conta, ele faz muito mais rápido e é essa a vantagem. A IA, os processos de mineração de dados, de machine learning, sempre vão ser mais rápidos do que a gente, porque são máquinas computadorizadas, digitais, prontas para isso. E é para isso que a gente tem que usar, né? Para esses processos, para nos trazer tempo para a gente pensar, porque aí quem pensa na estratégia que vai ser adotada sou eu. Eu não estou perguntando qual estratégia que eu adoto. Eu estou dizendo, eu tenho esses dados, me dá aqui o resumo desses dados, porque eu não tenho tempo de ficar me debruçando neles. E eu vou pensar, posso até perguntar alguma dica, o que você acha, como é que eu posso escrever melhor. Outra coisa que eu vejo assim que tem um potencial muito grande, que eu quero muito cada vez mais trabalhar com essa parte, é o potencial de trabalhar com processos mais inclusivos, para a educação inclusiva. Uma coisa
que eu tenho tido muita experiência nos últimos anos é receber alunos que são de inclusão. E esses alunos, a gente está falando de pessoas neuroatípicas, que podem ter transtorno do espectro autista, podem ter alguns graus de TDAH, podem ter algumas questões de concentração, alunos que tiveram algum processo de paralisia cerebral e que têm o seu processo cognitivo funcionando bem, mas tem alguma questão motora que pode, talvez, impactar no desenvolvimento de alguma atividade que eu proponha. E eu já fiz alguns experimentos de pedir ali para as IAs generativas, né? Eu uso várias para experimentar. E às vezes eu faço a mesma pergunta em várias para ver e comparar as respostas. E assim, sempre aquele alerta, né? Vem muita bobagem nisso aí também, tá? Tem muita invenção, tem muita coisa que não existe. Algumas delas, se você pede referência, ele inventa referências, então cuidado sempre, tá? Mas algumas coisas que têm sido legal. Eu tenho alunos do espectro autista, onde a questão de, por exemplo, eu criar um enunciado para uma prova que está muito abstrato. Em geral, pessoas com TEA são mais concretas, não conseguem necessariamente compreender ambiguidades e tudo mais, né? Então, por que eu não posso, de repente, ter o suporte, né? Porque eu não consigo necessariamente ter um suporte o tempo todo de um profissional que possa me ajudar nisso, né? Então, rapidinho, seguindo as duas práticas para a compreensão de um contexto mais concreto, como que essa frase poderia ser melhor expressa. E, de fato, ele coloca algumas sugestões que eu não tinha me atentado, de coisas que podem parecer ambíguas e que muitas vezes eu coloco até na prova geral, não só para a prova que é especial para as pessoas de inclusão. Porque eu vejo que, nossa, ficou muito melhor, ficou muito mais compreensível dessa forma. Porque a gente tem a nossa forma de escrever, ainda mais pessoa que é da área acadêmica também acaba pegando uma forma, às vezes, mais formal de escrever, né? Então, eu vejo que para a criação de tecnologias assistivas, que são essas tecnologias para ajudar nas várias formas de processos de inclusão que a gente precisa, vai ser muito relevante. É uma área que eu acho que dentro da personalização ela está embutida, né? Porque personalizar, tu também vai personalizar para as pessoas que têm características diferentes que precisam ser atendidas. Sim. Então, eu acho que nesse sentido. Muito bom, muito bom. Informações valiosas, né? E interessantes, assim. É importante realmente as pessoas estarem entendendo como usar, né? Porque eu acho que é mais um bate-papo, é um sócio, é um amigo de trabalho, e não ele que vai fazer tudo, né? Você falou Não, muito jamais. importante. Eu penso, né? E ele me ajuda a aprimorar e melhorar. Então, isso é muito importante, esse tipo de visão com a IA, né? E estamos chegando ao final, né? Daqui a pouco a gente finaliza a nossa live, então queria que você deixasse um comentário rápido, assim, para os professores, né? Como que eles podem se preparar para a transformação, para estar usando essa tecnologia? Então, para mim, assim, diante de tudo que eu tenho visto, do que eu estou almejando fazer e tudo mais, eu acho que o que eu tenho falado para as pessoas que me perguntam primeira questão, a curtíssimo prazo, se possível agora, acessa as principais plataformas de IA generativa das várias empresas. Pode ser a versão gratuita, não tem problema, né? Não precisa pagar, não é uma coisa que você quer investir nesse momento, mas acessa, experimenta, vê a forma que aquilo interage, vê o padrão de respostas que ele dá, experimenta coisas, faz uma mesma pergunta em várias plataformas e vê o que acontece, qual o formato que mais parece interessante, porque essas tecnologias em si, elas também ainda estão em experimentação, elas também ainda estão entendendo como elas vão servir
da melhor maneira. Sim. Esperamos que todas tenham a intenção da melhor maneira, claro. Sim. Então, curtíssimo prazo, isso. A médio e longo prazo, eu acho que é debater sobre isso no seu círculo, então, com os outros professores que você interage, entender a visão das outras pessoas, tentar ter uma visão crítica, não tão otimista, mas também não aquela visão de não, simplesmente aqui não se usa, porque é muito difícil. Lutar contra algo que os alunos já incorporaram na vida deles, com certeza. Então, a gente precisa fazer isso. E aí, também acompanhar iniciativas como o I Agora, é uma iniciativa para acompanhar os desdobramentos disso dentro da área de educação, os cursos que vão ser oferecidos também, ficar ligadinho, né, no que vai aparecer. Já tem várias iniciativas de conteúdos gratuitos que são desenvolvidos, né? A Unesco tem muito material interessante com diretrizes para quem quer entender o que é IA, entender de fato o que é IA generativa, esse pedacinho aí, sair um pouco daquela visão um pouco hollywoodiana demais de que eles fazem tudo, eles vão tomar o nosso espaço, eles vão imediatamente ser totalmente nocivos. Existe um lado muito nocivo, sim, e a gente precisa compreender ele e criar formas de trabalhar com essa nocividade, porque isso acontece com qualquer tecnologia, né? Qualquer tecnologia, nós já passamos por isso em outras situações ao longo dos anos, então a novidade agora é a questão de que nós temos muitas alternativas e temos que saber o que serve e o que não serve. Então, curto prazo, experimenta bastante, usa bastante, compreende, faz a sua visão sobre isso, bem crítica, e estudar, ir atrás, conhecer, se qualificar. Conhecimento. Exatamente. Né? A Rose deixou um comentário legal ali, depois eu passo para você, muito bom. Bom, estamos chegando ao final, então eu queria te agradecer. Acho que tinha muito mais para falar, né? Quem sabe aí mais para frente a gente marca mais um bate-papo. Mas eu queria agradecer demais a sua participação, essas informações valiosas, dicas, né? Porque as dicas são realmente bem valiosas para todos os professores e alunos. Então, muito obrigada, agradeço a sua participação. E aí eu queria deixar uma dicasinha aqui para todo mundo que assistiu a gente. Gente, muito obrigada pela participação, primeiramente, e fiquem ligados, porque esse projeto do Agora Brasil vai estar realmente comunicando informações valiosas para vocês, para que vocês aprendam cada vez mais. E nós temos esse projeto incrível da Isabela Oliveira, que essas lives, né, semanais, onde a gente pode estar trocando essas informações com todos os professores e professores super renomados, né? Que tem realmente uma bagagem incrível dentro dessa tecnologia. Então, muito obrigada e fiquem ligados todos para que vocês aprendam mais como colocar inteligência artificial na educação. Muito obrigada, professora Aline. Tchau, pessoal. Tudo de bom aí. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos juntos. Obrigada, até a semana que vem. Pessoal, quarta-feira às 19 horas a gente já tem uma live marcada. Fiquem ligados que em breve nós vamos soltar aí quem será o próximo professor que vai contribuir com a gente. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.